sua provisão, pela generosidade do seu povo. Nós cremos, tudo sendo superabundado em nossas vidas, nessa igreja, através do seu povo e também, certamente, na vida do seu povo que se congrega, que se reúne. Nós te agradecemos, Senhor. Sabemos que é o Senhor que cuida da nossa vida, cuida das nossas finanças. E eu declaro esse tempo de crescimento financeiro no meio do seu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Não por muito tempo. Deus é bom. Primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 20. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, 20. Todo mundo achou? Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Amém? Põe à prova todas as coisas. Obviamente, ele também está falando aqui num contexto de profecia. Amém? É nobre e inteligente, em todo o tempo, a gente provar toda... Tá com eco, né? Se eu esconder, fica uma voz meio fantasmagórica. É claro que a gente colocar à prova não é colocar à prova as pessoas, amém? E esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter quando a gente está lidando com o profético, porque a gente, obviamente, não vai desconsiderar a pessoa que está falando. É claro que uma pessoa mais experimentada e tem mais intimidade com o dom, ela vai ter um respaldo maior, mas ainda assim, é importante que a gente tenha um discernimento para quando uma palavra for entregue para a gente. Por exemplo, aqui, vamos supor que eu chegue e te dê uma profecia. Gente, por favor, não é porque a profecia veio de mim, que imediatamente você tem que simplesmente pegar aquilo como chegou e não avaliar segundo a Escritura. Amém? De mim e de ninguém, e de nenhum outro profeta, né? Fernando Leal está chegando aí, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Eu vejo também que às vezes as pessoas recebem profecias de uma maneira muito adequada ao que elas estão no coração naquele momento, né? É importante que a gente ponha à prova também o nosso coração e receba toda a palavra do Senhor, toda a ministração, toda a profecia também, exatamente do jeito que ela foi entregue, mas coloque ela no filtro da palavra de Deus. A nossa segurança é a palavra de Deus. Amém? E, obviamente, se você tem uma vida de santificação, se você tem uma vida de oração, você já recebeu coisas do Senhor no seu coração. Amém, gente? Pastor, mas eu não tenho uma vida de oração. Mas deveria. Uma vida de oração é uma vida de segurança no Senhor. Amém? Para você não depender de outras pessoas. Não depender de
pessoas ungidas, você também é ungido. Amém? A palavra vem para confirmar aquilo que está em você. Mas entenda, quando ela chega e quando ela está confirmada no seu coração, sabe? A gente tem palavras confirmadas a respeito da nossa igreja. A gente tem palavras confirmadas a respeito do que vai acontecer de avivamento na cidade de Montes Claros. A gente não trata com desprezo essas coisas. A gente sabe que vai acontecer, a gente lê o mundo com essa convicção. Amém, gente? Quando a gente passa por algo, a gente lê o mundo, a gente lê as coisas que acontecem, não com outros olhos. Quando, por exemplo, nós somos perseguidos de alguma maneira, a gente não passa pela perseguição pensando, meu Deus, será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? Não, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente passa por alguma perseguição falando assim, pronto, olha aí, é exatamente isso que a gente ia passar mesmo. Porque a profecia de crescimento também tem uma profecia de perseguição junto. É intrínseca a ela. O próprio Jesus falou isso, né? Em relação às coisas que receberíamos por obedecer a Ele, e junto de todas as coisas, perseguição viria. Amém? Quando você não sabe para onde você está indo, o que você está fazendo, talvez você vai ficar inseguro, instável em relação às coisas que acontecem. Eu gosto da passagem do barco. Tempestade, barco jogando para um lado para o outro, pau quebrando. Jesus dormindo, os discípulos com medo. Por que Jesus sabia que ninguém ia morrer ali? Porque Jesus sabia como ele ia morrer. Amém? Se ele sabia como ele ia morrer, ele sabia que aquilo não aconteceria. Então veja, o próprio Jesus sabia o que a palavra de Deus dizia a respeito dele, como essas coisas iriam acontecer. Logo, ele não se comportava numa posição de medo perante algumas ameaças do dia a dia. Está ligado em espírito profético, vai nos ajudar com as ameaças do dia a dia. Se você tiver, por exemplo, com uma relação no seu trabalho, acontece, né? Que você pode ser perseguido no trabalho por causa da sua postura cristã. Acontece, é muito comum. E se você tem convicção do que você está fazendo, e se você sabe onde Jesus vai te levar, você sabe que aquilo é só um pequeno momento de provação. Quando a gente recebeu o que fazer em Montes Claros, eu lembro que no primeiro ano, no ano que a gente chegou, a gente recebeu muita palavra, de maneira muito espetacular, de muita gente desconhecida, de gente que não tinha nada a ver, de gente que tinha contexto com a gente, de gente que não tinha contexto, gente que sabia que a gente estava vindo para cá para implantar uma igreja, gente que não sabia, gente que não conhecia a gente, parou a gente na rua, gente que conhecia a gente, a gente recebeu profecias pela internet, gente mandando mensagem para a gente do ministério, quando foi fazer os e-mails institucionais da igreja, bem no inicinho, falando, olha, eu percebo uma coisa diferente em vocês aí. O cara não me conhecia, nunca tinha me visto, estava criando meu e-mail institucional. Assim, eu estava chegando no ministério, novato, né? Completamente novato. E ele falou assim, olha, tem uma coisa diferente sobre essa igreja de vocês aí. E aí, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que nos 2 primeiros anos, nada aconteceu. E eu fiquei muito assustado com isso, mas porque eu não entendia como é que funcionava a profecia. E eu percebi que um dos funcionamentos de profecia é para quando você acha que nada vai acontecer, você permanecer firme na palavra que você recebeu. Porque senão a gente vive por circunstância. Quando você vive pela fé, você precisa de um vislumbre futuro de onde Deus vai te levar, para que você aguente o tempo presente. Você está sofrendo,
normalmente você não vai, se você é, como as pessoas são guiadas no mundo, ela está bem, ela permanece onde ela está. Ela começa a ser atrapalhada de alguma forma, ela fala, eu tenho que mudar alguma coisa. Não é assim que as pessoas fazem? Na palavra é diferente. Alguém viu toda a terça dessa semana? Quando a gente converteu, eu e a Natália, o Jânio ele morava em BH, Jânio e Jéssica. Os primeiros evangelismos que a gente fez na vida, dentro do Verbo da Vida, foram com eles. Chegamos a participar um tempo no ministério deles, lá bem no início. E ele falou algo, né, que quando ele estava no Rio de Janeiro, recente, no melhor do tempo dele no ministério aqui no Brasil, Deus deu uma palavra para ele ir para os Estados Unidos. E hoje é onde ele está hoje, servindo no ministério da Ladona Osborne, filha do T.L. Osborne. Se ele fosse olhar pela circunstância, ele não teria ido, ele teria permanecido. E não teria feito o que Deus chamou ele para fazer desde antes. Porque ele já tinha essa palavra para ir para os Estados Unidos desde antes. Quando Paulo fala para não tratar com desprezo as profecias, é para a gente não viver segundo as nossas circunstâncias. Se eu estou passando por uma circunstância difícil, mas eu sei aonde eu vou chegar, eu não vou tentar mudar o que eu estou fazendo por causa da circunstância que eu estou vivendo. Pelo contrário, eu vou aprender a superar essa circunstância por meio da palavra. Da mesma maneira, às vezes está tudo bem na sua vida, mas você tem uma profecia para alguma outra coisa, que já está sedimentada, já está firme, você já sabe que tem que fazer. Amém? A gente não vive por profecia, mas a gente não trata a profecia com desprezo. A gente não é guiado por profecia. Mas uma vez que eu recebi a profecia, eu reconheci como verdade, que eu sei que funciona dessa forma, eu vou aguardar o momento e discernir no Senhor a cada passo para o que eu vou fazer, independente do que esteja acontecendo, em questão de circunstâncias. Eu vou te mostrar 2 pontos que aconteceram na Escritura do profeta Ágabo. Eu já citei ele aqui, eu creio que eu já li um texto dele. Atos capítulo 11. Versículo 27. Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui a gente tem um caso de um profeta que prevê algo de para acontecer. Ele não é um profeta do Apocalipse. Mas veja que tem a profecia, e a profecia tem um fim proveitoso. Amém? Qual é o fim proveitoso? Vai ter uma fome, não tem como impedir essa fome. O que tem como é a gente resolver essa fome por meio dos nossos donativos. Amém? E eles resolveram isso que tinha acontecido. Alguém pode ser, semana passada eu falei sobre isso, né? Pessoas que são levantadas, às vezes, em alguns momentos, para profetizar algo para a igreja. E a gente vai ler aqui, isso tem que ser feito, claro, de forma ordeira, organizada. A gente vai ler isso aqui, mas a gente vê que esse profeta é reconhecido. E alguns profetas desceram, mas ele deu uma palavra que foi acolhida e, pela palavra dele,
por causa de reconhecerem que aquilo vinha do Senhor, um aviso vindo do Senhor, eles se prepararam para essa adversidade. No capítulo 21, não. Deixa eu ver uma outra aqui. 19. Atos 19, 21 diz assim: depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém. Atos 19, 21. Passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Amém? Então, Paulo decidiu para onde ele ia, no Espírito, convicção. No capítulo 20, agora, no versículo 16. Está escrito assim: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Veja que as pressões estavam acontecendo, as perseguições estavam acontecendo, mas ele não viveu pela circunstância. Amém? Ele estava pressionado, mas ele viveu segundo a convicção daquilo que ele tinha que fazer. Versículo 20, vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, diga compelido pelo Espírito. Pronto. Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Deixa eu te contar uma coisa, se o cara fala um negócio desse, ele não sabe, mas ele sabe, não é? Estou indo para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer lá não. Ele não fala em outros momentos assim, não. Estou indo para Éfeso, legal, estou indo para Mileto. Rapaz, eu estou indo para Jerusalém, sei lá o que vai acontecer naquele lugar. Mas compelido pelo Espírito, ele estava indo a Jerusalém. Amém? Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Então, ele sabia que prisões, que açoites, que coisas difíceis esperavam ele. Ainda assim, o Espírito estava compelindo ele a fazer isso. E nós sabemos que existe graça para suportar as pressões e perseguições. Amém? Agora, olha o capítulo 21. Agora sim, no capítulo 21. No versículo 10. Nosso amigo Ágabo volta a aparecer. Ele diz assim: depois de passarmos ali, isso é Lucas que está narrando, né? Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Já te conhecemos, Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessas maneiras, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Pausa para entender a cabeça do profeta aqui primeiro. Tem que ter um aspecto teatral, né? Não tem jeito. Bastava ele falar assim: Paulo, vão te prender lá, viu? Mas ele pega, ele amarra, assim diz o Espírito Santo. Eu desisti de entender, profeta, mas acontece isso. E ele dá uma palavra
Paulo meio que sabia. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer. Ele falou assim, eu sei que prisões me esperam. Amém? Ou seja, aquilo que Ágabo fala, testifica no coração de Paulo. Eu quero te dizer isso. Apesar disso, essa profecia não era agradável. Amém? Olha, Deus está te mandando ir lá. E eu estou garantindo para você. Lá você vai ser preso. Aleluia. Profecia é boa de ouvir. Só que não. Quando ouvimos isso, nós, que é Lucas falando, né? E o povo dali, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Esse é um rogar natural. Muito parecido, inclusive, com o que Pedro falou para Jesus, quando Jesus falou que ele precisaria morrer nas mãos dos gentios. Amém? Lembra disso? Mateus 16? Ele roga, na verdade, aqui eles rogam a Paulo, e Pedro, ele vira para Jesus, repreende ele, não roga, repreende ele, e fala assim, isso jamais vai te acontecer, mestre. Por quê? Por um lado, a gente fica pensando, né? A gente tem um instinto de preservação humana. Mas Jesus estava falando algo que ia acontecer no futuro com ele. E que precisava acontecer. Amém? Para a gente estar aqui, Jesus precisava passar por isso. Aqui é a mesma coisa. E do mesmo jeito. Talvez Paulo poderia responder da mesma forma. Arreda de mim, Satanás. Para Lucas e a companhia dele. Mas o versículo 13 diz assim, então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Rapaz, que coisa maravilhosa, eles ainda foram juntos. Amém. Isso aqui é convicção. Amém. Essa é uma equipe ministerial de respeito, né? O profeta levanta e fala assim, então, é lá que vocês vão rodar. Ele fala, Paulo, não vamos não, pelo amor de Deus. Não, nós vamos sim. Deus já tinha me falado, nós vamos sim. Falei, então bora todo mundo, então. Não tratem com despesas profecias. Ainda bem que Paulo fez isso. Porque também a palavra não teria chegado tão longe se não fosse por essa disposição inicial dos apóstolos que fundamentaram a palavra. Amém. Sabe, irmão, profecia nem sempre vai te levar para o lugar mais gostoso da sua vida. Nem sempre. Às vezes ela só te prepara. Olha, você vai chegar num lugar difícil. E o que tem lá me esperando? Prisão, açoite. Depois um pouquinho você vai ter morte também. E aí você vai ter que tomar uma decisão, se você crê ou não. Qualquer que fosse a decisão do apóstolo Paulo, esse momento em 2026 ele já estaria morto. De forma natural ou pela espada. Viver por circunstâncias é viver pelo momento. A profecia, ela te transporta para o futuro. E existe uma profecia ainda mais longe para a gente. Porque Paulo poderia ter morrido sem galardão, morrido como um desobediente. Paulo foi martirizado. Mas o nome dele está sendo falado até hoje. E certamente ele tem um lugar garantidinho ali do lado de Jesus, no reinado do milênio e nos tempos vindouros.
profecia, cuidado com isso. A profecia nem sempre vai te falar tudo vai dar certo depois de amanhã. A profecia sempre fala que tudo vai dar certo em Cristo. Não tratar com desprezo as profecias também fala sobre não tratar com desprezo as profecias bíblicas. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1. Verso 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Himeneu e Alexandre, gente, certamente não eram pessoas desconhecidas de Paulo. Eram pessoas, provavelmente, da companhia ministerial dele, da equipe ministerial dele. Gente que naufragou na fé, não é? Ele falou que alguns naufragaram na fé, entre eles Himeneu e Alexandre. Então tinha gente que estava na fé e que naufragou na fé. E ele fala: Timóteo, não faça você o mesmo. Amém? Não faça você o mesmo. Lembre das profecias sobre você. Por que pessoas naufragam na fé? Porque elas desprezam as profecias. Porque naquele momento em que ela recebe alguma correção, alguma instrução do Espírito para fazer algo que elas não querem, elas desprezam a profecia. A palavra fala para a gente aguardar, aguentar, suportar, perseverar. Tudo que vem contra a gente na corrida que a gente está vivendo. Em Hebreus, no capítulo 12, o autor dos Hebreus vai falar para a gente suportar as coisas, correndo a carreira, olhando para Jesus. Do jeito que ele suportou, a gente suporta. Do jeito que ele aguentou, a gente aguenta. Por que pessoas naufragam na fé, irmãos? Elas recebem profecias. Elas se alegram quando recebem. Mas aí vem o dia a dia. Por que existe a profecia? Para você não ser guiado pelo seu dia a dia. Senão você não precisa de profecia. A profecia é para mostrar assim: olha, Deus quer que você chegue aqui. Beleza? Se fosse fácil, não precisa dar a profecia. Fala assim: vai vivendo aí, meu filho, dá tudo certo. Por isso muitas profecias são boas mesmo. Você sabe que hoje em dia, não é uma regra não, tá? Mas de vez em quando eu recebo uma profecia boa, eu fico feliz e apreensivo. Feliz porque, graças a Deus, né? Que bom, profecia boa, é bom demais. Apreensivo porque assim, vai demorar, né? Tô entendendo? Porque se for depois de amanhã, você não precisa me contar agora para guardar, né? Se joga um pouco mais para frente. Ela vem, porque você vai falar assim: ah, eu quero desistir. Eu nunca cheguei a falar eu quero desistir, mas eu já fiquei muitas vezes cansado, magoado. Cara, a caminhada cristã magoa muito. A gente vê o apóstolo Paulo falando isso. Porque gente que você investiu amor, de repente vira as costas e não troca de roupa. E às vezes até fala mal, né? Enfim,
apedreja. Paulo é apedrejado pelos irmãos, pelos compatriotas. Talvez ali gente que talvez era amigo dele, já tinha sido companheiro dele no passado. Acontece, é difícil. E o que faz a pessoa permanecer? Eu lembro que quando a gente muda para cá, que demora a acontecer alguma coisa, eu falo, gente, não é possível, eu estou em pecado. Eu pregava realidades da nova criação para um grupo de pessoas, mas o povo ficava olhando para minha cara com uma cara de: quem é esse cara que está falando? E falava sobre o caráter de Deus, que Deus era bom. O povo olhava para minha cara e falei, não tem condição não. Mas eu tinha recebido tanta profecia. Falei, não pode. E aí foi quando eu entendi, orando um dia. Persevera. Ai, que ódio, tá? Persevera como? Fazendo as mesmas coisas. Porque pode vir uma correção por profecia também. Graças a Deus por essas correções. A gente quer receber essas correções. Porque, cara, eu só quero estar onde Deus quer que eu fique. Ah, mas teve uma tribulação ali, teve um probleminha ali. Não tem problema. Quer dizer, é chato. Ninguém gosta de viajar por estrada esburacada, né? Mas Minas Gerais é assim, né? Eu vi aparecer um negócio esses dias que é nós somos eleitos, Minas Gerais, o estado com as piores estradas do Brasil. Tá pra gente. Você vê que a gente está agraciado, né? A chegada até aqui tá novinha. Ninguém gosta de estrada esburacada. Mas sabe, se o caminho é esse, a gente tem que continuar. Se a gente sabe onde a gente vai chegar, a gente tem que continuar. E a estrada está esburacada demais, deixa eu ver outra aqui. Não, vai demorar mais. Vai piorar, vai atrasar. Se bobear, você nem chega onde você quer. Profecia é o GPS nosso. Se você errar, ela te recalcula, te recoloca. É o GPS. Ah, mas a estrada aqui não está boa, não interessa. Mas está chovendo muito, não interessa. Tem que ficar. Amém? E a gente ficou. E a gente ainda não chegou não, viu, irmãos? Nós não chegamos ainda não. Nós estamos chegando. A gente está no caminho. A gente talvez está E esses momentos de aniversário, né? São umas paradas que a gente faz para reabastecer. Viagem longa é assim, né? Tem que parar na estrada, escolher um lugar de banheiro limpo, comida boa, tomar um café, dar uma energizada, volta para a estrada. Nossa parada é agora. Amém. Energizar. Vai ser cansativo, pastor. Vai ser maravilhoso, irmão. Vai ser maravilhoso. Reabastecimento. Amém. Vocês vão ver o que vai rolar. Amém. E por quê, irmãos? Deixa eu te falar. Olha, eu passei foi pro buraco, viu? Até aqui. Eu passei não, a gente passou, né? Passamos juntos. Irmãos, o olho está no ponto de chegada. Para onde Deus vai nos levar. Amém. E todas as decisões que a gente toma não é para corrigir rota. É para continuar com a velocidade máxima que a gente consegue. A rota é a que a gente está. Amém. O evangelho está sendo pregado. Pastor, mas eu não tenho nenhuma profecia sobre mim.
Você tem uma profecia sobre você aliado a essa visão. Aonde nós formos chegar, você também vai chegar. Porque nós somos um só, nós somos uma unidade. Amém. Mas eu queria uma individualmente para mim. Aceite a de Deus para o mundo, porque a profecia de pregar o evangelho para o mundo todo é para todo mundo. A visão é para todo mundo. Aceita essa, que as específicas vão chegando, né? Profecia não é algo para massagear o nosso ego. Eu queria que Deus falasse comigo. Falar o quê? Você não está, né? Os números da Mega Sena, não tinha, eu gostaria também. Já pedi, não rolou. Aparentemente Deus tem outros planos para o enriquecimento dessa igreja. Mega Sena não é um deles. Eu tenho a impressão que tem a ver com obediência e prática da palavra, não sei. Amém. E aí o profeta na igreja é muito importante. Inclusive para a igreja, inclusive para a direção da igreja. Veja que Ágabo, ele profetiza. Ágabo escreveu um livro da Bíblia, mas ele fortalece, isso não é enfraquecer, ele fortalece o apóstolo Paulo. Como que ele fortalece, pastor? Pelo amor de Deus, ele falou que ele ia ser preso lá. Irmãos, é melhor eu chegar lá e ser preso sabendo, do que eu chegar lá e ser surpreendido por uma prisão. Achar que está tudo bem, me prenderam, meu Deus, Deus não está comigo. Não, Deus está com você, você vai ser preso, mas Deus continua com você preso. Você vai ser preso porque o mundo é mau, mas Deus continua com você. Gente, tudo que Deus faz é bondade, não tem... a gente pensa, mas Deus não podia livrar ele. A gente vê coisas que Paulo faz da prisão. Milagres da prisão, cartas que ele escreveu no cárcere. Para ele não teve nada gostoso na época mesmo, não. E aí sacerdócio é isso, queridos. Nem sempre vai ser gostoso para a gente. Nem sempre é gostoso pastorear. Nem sempre. Muitas vezes é frustrante. Muitas vezes é maravilhoso. Eu foco nas coisas maravilhosas. E a gente vê que Paulo fazia isso também. Ele escreve na prisão. E é só porque ele conta que ele está na prisão. Você sabe que ele está na prisão. Ele está se lamuriando, não. É só porque ele conta, gente, eu estou preso, mas não escandaliza por minha causa não, está tudo bem. Por dentro eu estou livre. Pô, maravilhoso, não é não? Sabe? A gente não pode olhar as coisas que aconteceram com os apóstolos sob o ponto de vista humano. A gente não julga pelo ponto de vista humano. E assim é com a nossa vida também. A gente não julga pelo ponto de vista humano, irmãos. A gente vai sempre olhar pelo ponto de vista do Senhor. Paulo sabia o que ia acontecer com ele, mesmo as coisas difíceis. Na segunda carta a Timóteo ele fala assim: está chegando minha hora, eu vou ser derramado como oferta de bebida. Mas eu combati o bom combate. A coroa da justiça está me aguardando. Tipo assim, eu estou em morrer. E eu consigo perceber nas palavras de Paulo ali graças a Deus. Até o jeito que ele enxergou a morte é diferente do que a gente enxerga. A gente pensa assim, eu tenho que aproveitar, né? Os solteiros e os zorros, né? Pensa assim, eu tenho que casar. Paulo, como o olho dele estava muito no futuro, estava em Cristo. Ele vê a morte como uma linha de chegada, não como uma punição. Porque, fica tranquilo, nem todo mundo precisa ser martirizado, espero que eu não precise. E eu não tenho nenhuma profecia sobre isso, graças a Deus. Profecia sobre a gente aqui é de crescimento.
Eu tive algumas sobre dificuldades, e algumas que a gente passou junto. Já contei algumas vezes sobre a pandemia. Muita palavra só, vai, aguenta. E a gente aguentou, graças a Deus. A nossa vida tem melhorado, irmãos. Individualmente, como igreja, a igreja tem ficado melhor, a igreja tem ficado mais bonita. Olha só que povo bonito que está aqui. Zorro também está aí. Então, assim, a culpa foi da Jaque, viu? Não despreze as profecias. Amém. Para encerrar, 1 Coríntios. Capítulo 14. Versículo 22 diz assim. Veja que ele está corrigindo a questão das línguas lá na igreja, né? Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. Tem alguém que crê aqui? Profecia é para você, querido. Para quê? Para te fazer permanecer, corrigir a rota, ajustar o coração, fortalecer o coração. Por isso que ela vem para edificação, encorajamento e consolação. Por isso que ela te encoraja, por isso que ela te edifica. Ela te consola. Está difícil, ela consola. Está difícil, ela encoraja. É para isso que ela vem. Para aquele que já crê, para aquele que já está no plano do Senhor. E aí no verso 26, diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou interpretação, e tudo seja feito para a edificação da igreja. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Isso, obviamente, não em cada, não você aí, né? Quando é um direcionamento público, se eu ficar aqui só falando em línguas, no sentido de ministração, alguém deve interpretar, e sempre um por vez, né? Se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo, amém? Em línguas. Então você orar em línguas sozinho, está tranquilo. E com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ah, não aguentei, fui lá e falei. Não existe isso. Você não é possuído pelo Espírito Santo. Você é inspirado. Quem possui a ponto de você não aguentar não é o Espírito Santo, e a gente vai ter que mandar embora o Espírito que possuiu. Você tem controle sobre o seu Espírito. O Espírito Santo é cavalheiro, não é agressivo. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Amém? Eu queria que a gente gastasse esses últimos minutos orando. Coloque-se de pé, por favor. Eu quero te instruir a buscar, edificar o seu irmão. Buscar uma profecia mesmo. Buscar no Senhor. Diga a Ele que você está disponível para ser usado. Para trazer consolo, conforto, edificação, encorajamento. Individual ou mesmo para a igreja. Quero te dar liberdade, se você tem uma palavra para a igreja.
fale sobre essa palavra. Claro, como pastor da igreja, eu vou ouvir, talvez eu vou te falar, olha, essa palavra não é para a igreja, isso aqui é para você orar. Amém? Mas se for para a igreja, como acontece, eu vou receber e vou ou te incentivar a falar ela, ou eu mesmo vou falar. Provavelmente eu vou pedir para você falar. Amém? Vamos orar? Busque isso. Pai, nós buscamos o espírito de profecia. Sua palavra nos exorta, nos encoraja a buscar no seu coração, no seu espírito, as coisas que o Senhor deseja trazer para encorajamento, edificação e consolação do seu povo, tanto de maneira individual quanto de maneira coletiva. Pai, nós queremos a manifestação desses dons no nosso meio, não somente hoje, não somente durante esse aniversário, mas na vida cotidiana da nossa igreja, Senhor. Nós abrimos esse espaço para o Espírito Santo se mover segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nós cremos, Pai, nós cremos na sua palavra, nós cremos naquilo que o Senhor comunica através dos seus profetas. Nós não tratamos com desprezo nenhuma profecia, mas nós julgamos todas as coisas. Comece a orar no Espírito, comece a buscar o Senhor com sinceridade de coração. Minha confiança está em Deus, porque eu sei que Ele é fiel, acalma tempestades, promessas Ele fez. Sua palavra tem poder, e o seu reino buscarei. Diante do que vejo, me leva muito além. Se eu passar pelo vale, não serei derrotado. Atravessando
diante do gigante, vitória cantarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombras, nem vales me afastam de ti. Eu nada temerei. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombras, nem vales me afastam de ti. Eu nada em volta. Bom, eu vi a igreja no centro de um terreno e em volta um tanto de tenda com um tanto de gente acamada, um tanto de gente enferma, como se fosse um acampamento de guerra. Sabe quando as pessoas se ferem na guerra e voltam para casa, aí fica aquele tanto de gente assim no hospital? Eu via uma tenda, um grande acampamento de pessoas enfermas, doentes, em busca de cura, em volta da igreja, assim, e a igreja estava no centro. É isso. Adiante, em volta, sempre ao meu lado, nem sombras, nem vales me afastam de ti. Eu nada temerei. Timidez não combina com o fruto do Espírito. Para se mover no Senhor, não pode deixar a timidez ganhar. Se o Senhor te trouxe algo, entregue. Não reluta, não. A outro vai falar, não, se te entregou, entregue. A gente tem medo de entregar, às vezes para alguém ou mesmo para a igreja, por medo do que as pessoas vão pensar. Irmão, que importa o que as pessoas vão pensar? Se Deus te entregou uma coisa, não importa o que as pessoas vão pensar, não. É mais importante o que as pessoas vão pensar ou o que Deus vai pensar. É mais importante agradar a Deus ou aos homens. Pastor, mas eu não sei, eu não sei. Profecia, a gente que entrega não sabe mesmo, não. A gente não sabe. A gente entrega e as pessoas julgam. Há profecia. Deixa timidez e orgulho atrapalhar nem o mover de Deus na sua vida, nem aquilo que vai libertar outra pessoa que está precisando da palavra que você vai entregar. Amém?
queridos, o Senhor tem trazido ao meu coração referente a queimar os barcos. A gente fala muito sobre queimar barcos e muitas vezes a gente acha que queimou os nossos barcos e quando a gente se assusta, a gente está se afundando junto com ele. Então, nessa noite eu convido a vocês a dar uma verificada mesmo. Será que eu queimei meu barco? Será que eu estou presa ainda nele, estou me afundando nele? Queime os barcos e confie no Senhor, porque é a melhor escolha que você vai ter nessa noite. Porque a partir do momento que a gente queimar totalmente esses barcos que estamos presos, é um tempo de avanço. É um tempo de desfrutar daquilo que Ele já quer e que Ele já tem disponível para as nossas vidas. Vamos correr rápido, avançar rápido, mas precisamos nos desligar daquilo que tem nos feito afogar, feito morrer para as coisas do Senhor, sabe? Então, pense mesmo aquilo que tem feito você ficar preso, tem feito você afundar mesmo. E a gente sabe o que é. A gente sabe o que tem nos prendido. Aquilo que a gente fala, não, eu já abri mão disso. Mas Ele permanece com a gente. É tempo de queimar os barcos.
Aleluia. Nós estamos perto, muito próximo de viver um tempo de um grande avivamento. Só que é necessário que nós realmente vivamos uma vida de quebrantamento. É necessário o nosso coração realmente estar quebrantado. A gente está sensível e disposto a não somente receber, mas também a dar. Está disposto a não só ficar observando, mas sim participar de tudo que o Senhor tem feito. E realmente a gente se lançar, sabe? Esquecer, eu sei que a gente tem o hábito às vezes de orar de olhos abertos, de observar o que está acontecendo, mas que a gente não perca o coração entregue ao Senhor, o coração quebrantado, de às vezes realmente perceber qual que é esse quebrantamento que nós precisamos de estar, sem ficar observando se nós estamos sendo observados, se o que está acontecendo do lado, se tem alguém chorando, se tem alguém rindo, mas realmente um quebrantamento genuíno para que a gente possa viver na plenitude o avivamento que está por vir.
Declaramos e terminamos ovelhas protegidas do maligno, protegidas do poder do engano, protegidas do feitiço do engano. Determinamos, Senhor. Tempo de poda para crescimento. Já aconteceu. Já aconteceu. O crescimento está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. As flores já desabrocharam, o fruto já está apontado. Declaro protegido pelo poder do Espírito toda a colheita desse lugar, a colheita dos seus frutos. O inimigo batendo em retirada em nome de Jesus, porque nós resistimos com o escudo da fé e o diabo foge de nós. Obrigado, Senhor, por esse cuidado na sua igreja. Pelo seu cuidado conosco. Nós, o Senhor, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Como eu conheço todo mundo aqui, não vou fazer os apelos hoje, não. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Até amanhã cedo.